Shalom, eu sou Moré Flávio Teles, criador do canal Or Torá, Luz da Torá. Hoje nós iremos comentar mais uma porção das Escrituras que se encontram no livro de Bereshit, Gênesis 1:27 e Gênesis capítulo 2, o verso 18. Por que nós iremos comentar esses dois versos em conjunto? Esses dois versos eles são utilizados dentro dos segmentos judaicos rabanitas ou rabínicos para fundamentar a crença de que Adão ou Adão, antes da sua esposa Eva, supostamente tivera uma outra esposa conhecida dentro dos círculos judaicos, dentro da mística judaica, como Lilith. Nós iremos comentar esses dois versos, mostrando que isso não se trata de um erro de interpretação e um equívoco por parte dos sábios do Talmud, dos rabinos, que criaram essa mulher, deram uma roupagem a ela para justificar uma aparente contradição que há no texto do capítulo 1, o verso 27. Observem que o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis são capítulos que eles dão enfoques diferentes à criação. O livro de Gênesis ele não está escrito ou relatado dentro de uma ordem sequencial de eventos como nós supomos que esteja. Então nem sempre os eventos eles estão organizados em ordem cronológica como deveriam estar. No capítulo 1 de Gênesis, nós temos o escriba ele relatando todo o ato da criação, tudo aquilo que o Eterno havia, ou tudo aquilo que o Eterno realizou em prol da terra. Ele cria a terra, dá forma à terra, ele cria os animais, ele faz separação entre as coisas. E no capítulo 2 nós vamos ver o mesmo, o Eterno agora criando o homem e dando um enfoque particular, principalmente à criação do homem e às suas ordens. Ou seja, do capítulo 2 para o capítulo 1, os relatos eles são praticamente o mesmo, apenas o enfoque, o destaque do escriba na hora de informar essa criação, que é diferente. Então, nós temos no capítulo 1, versículo 27, quando nós lemos o versículo 27, o texto ele vai dizer que o Eterno, no ato de criar o homem e a mulher, ele cria os dois simultaneamente. No entanto, quando nós lemos no capítulo 2, o versículo 18, o texto ele nos informa que o Eterno primeiro faz o homem e depois ele faz a mulher. Aonde gira ou aonde inicia a confusão acerca desses textos? Os rabinos, os sábios, quando eles comentaram esse texto, eles não fizeram distinção acerca da expressão criar e fazer. Então, por conta disso, desenvolveram a doutrina supondo que antes da esposa Eva, Adão teve uma outra esposa e o nome dessa esposa seria a chamada Lilith. No entanto, o que nós devemos observar é que no capítulo 1, versículo 27, o Eterno ele cria, né, o homem e a mulher. Ele não faz. Há uma diferença significativa entre você criar e fazer. O que o Eterno ele faz no capítulo 1 é apenas criar o homem e a mulher, ou seja, ele idealiza o projeto, ele faz o projeto. Interessante que no primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, nós temos assim, Bereshit bara Elohim. A expressão Bereshit ela é composta de preposição mais a expressão Reshit, que vem de Rosh, cabeça, ou seja, na cabeça cria Elohim, ou em cabeça cria Elohim. Então observe que quando o Senhor ele cria aqui o homem, e o verbo que vai ser utilizado no ato da criação é o verbo bará, que é criar e não fazer, ele cria os dois. Então no ato de criar o homem e a mulher, ele cria os dois juntos, ou seja, o Eterno ele já faz o homem para uma mulher. Ele não cria o homem nos seus projetos, quando ele idealiza o projeto homem, na sua cabeça, na sua mente, ele já idealiza o projeto homem com uma adjuntora, com uma companheira. Ele não faz o homem e observa o homem para depois o homem perceber que o homem ia precisar de uma companheira, como se o Eterno não soubesse do futuro, como se o Eterno não conseguisse saber das coisas
antecipadamente. Então ele cria os dois juntos. No entanto, na hora de executar esse projeto, na hora de pôr a mão à massa, na hora de realizar aquilo que ele havia criado, ou seja, na hora de fazer, ele faz o homem primeiro. E ele permite que o homem sinta a falta de uma companheira. O texto do capítulo 2 vai nos informar que o homem, ele observa todos os animais, as alimárias do campo, e percebe que todos estavam acompanhados. Todos tinham uma companheira, tinha uma fêmea ao seu lado. Então, Adão, ele percebe isso e ele desenvolve esse desejo, ele desperta o interesse. É aí então que o Eterno faz com que o homem, que o Eterno cria para o homem uma companheira, uma adjuntora, uma ajudadora, alguém que lhe estivesse à frente, como diz o próprio texto, pois esse é o significado da expressão azar que aparece dentro do versículo 18 do capítulo 2. Observe que existe então uma diferença significativa entre criar e fazer. No capítulo 1, o Eterno cria, ou seja, ele desenha o projeto, ele idealiza o projeto, e o criar é na mente, o criar é na cabeça. Nós criamos na cabeça, nós idealizamos na mente, na cabeça. No entanto, no capítulo 2, o Eterno vai lá e faz. O verbo que vai aparecer no capítulo 2 é o verbo fazer, que é o verbo assar, é o verbo diferente do verbo bará que aparece no versículo 27 do capítulo 1. Então, no capítulo 1 ele cria e no capítulo 2 ele faz. Por isso que o texto vai enfatizar que o Eterno ele faz o homem do pó da terra, ele modela o homem. Observe que existe uma ação do Eterno na hora de criar, na hora de fazer, na hora de dar forma ou de dar vida à sua criação. Então, com isso, quando nós entendemos dentro dessa perspectiva, vemos que Adão, ele não teve uma primeira esposa. O Eterno não precisou criar uma primeira esposa como se ele tivesse errado na primeira criação. Não, na verdade, quem erramos somos nós. Quem interpreta errado, quem entende errado, somos nós. O Eterno, ele primeiro criou, depois ele fez. E não existe essa questão, por mais que existam informações dentro da literatura judaica a respeito dessa mulher, isso foi apenas uma forma que os sábios encontraram de justificar essa aparente contradição. No entanto, o texto ele se explica. O Eterno primeiro ele cria e depois ele faz. E o erro está em confundir essas duas ações, né? Nós entendemos criar como se fosse fazer e fazer como se fosse criar. E existe uma diferença basilar, fundamental entre esses dois verbos que aparecem no versículo 27 do capítulo 1 e o versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis, aonde o Eterno ele faz agora, onde o Eterno ele dá forma à sua criação. No versículo 18, nós iremos ler ele aqui para os irmãos, diz assim: E disse o Senhor Elohim, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei, né? Far-lhe-ei uma adjuntora. O versículo 18 ele vai dizer que o Senhor far-lhe-ia uma adjuntora. O verbo que vai aparecer no texto para far-lhe-ei é o verbo esser, que está na primeira pessoa, é um verbo que se encontra no imperfeito, com o prefixo segol, que é o prefixo da primeira pessoa, mostrando que ele mesmo faria, ele mesmo colocaria, daria vida à sua criação. Ou seja, o ato de fazer foi dele mesmo, ele mesmo criou. Aí o texto vai dizer que ele faria para ele quem? Para Adão, né? Nós temos a expressão lo, com o lamed mais o rolenvav, que significa para ele. Então observe que existe uma diferença basilar. Nós temos no capítulo 2, o verso 18, o verbo assar, e no capítulo 1, verso 27, o verbo bará, criar e fazer. Ele cria, depois ele faz. Com isso nós explicamos
o texto e desmistificamos e tiramos essa ideia de que Adão teve uma primeira esposa, teve uma Lilith, que dentro das religiões ocultas e satanistas, Lilith, na verdade, é um demônio feminino, né? E com isso os rabinos dão uma roupagem para esse demônio e atribui a ela a titularidade de primeira esposa de Adão, o que é uma heresia que é difundida dentro dos segmentos judaicos. Então espero que os irmãos tenham compreendido. Compartilhe o nosso material, se inscreva em nosso canal, pois temos colocado semanalmente materiais comentando alguma parte das escrituras. Esse material é o segundo material do livro de Bereshit, onde nós temos comentado principalmente partes importantes dentro do livro de Bereshit, do livro de Gênesis. Então se inscreva no nosso canal, fiquem na paz, um forte abraço para todos e shalom, shalom.